Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre Enos, capítulo 1, é o único capítulo, né? Enos, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar, como sempre, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Também gostaria de aconselhar que cada um fizesse a oração, a leitura de Enos, e dessa forma, com a oração, com a leitura, convidasse o Espírito e tivesse melhor aproveitamento das Escrituras, que nada mais são do que as palavras dos profetas, dadas por Deus através dos profetas para nós. Então, Enos, era filho de Jacó, e Jacó era irmão de Nefe. E Enos recebeu, de seu pai Jacó as placas, com a tarefa de cuidar delas, de preservá-las, de adicionar as suas próprias palavras, tá? E continuar esse trabalho de passar as placas de geração em geração e preservá-las, tá? Então Enos foi um profeta também. Essa era a principal missão dele, cuidar das placas e transmiti-las de geração em geração. E, claro, junto com essa grande missão, ele tinha a missão de ajudar o povo a compreender, as Escrituras. Tá? Mas essa era a principal missão dele, guardar as placas e fazer a sua contribuição nas placas. Tá? Então, durante a sua vida, durante esse tempo que ele preservou essas placas até a sua morte, até o seu falecimento, e ele escreveu um capítulo, mas esse capítulo ele é de grande valor. Até foi mais um capítulo que é difícil tirar alguns pontos, porque é um capítulo bem carregado de princípios, doutrinas, ensinamentos. Então é meio difícil de tirar os pontos, do meio ali. Então por isso que eu aconselho que cada um leia, porque existem outros pontos, No versículo 2 ele fala o seguinte: e relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Tá. No 4, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto, minha culpa foi apagada. Tá? Então, um ensinamento de Enos foi que o Senhor escuta e atende às nossas orações. E outro ensinamento é que o Senhor não pode mentir, portanto, a resposta que nós temos às orações, nós precisamos estar atentos a ela, e dar atenção a ela e crer. Então o Senhor falou com Enos e falou que os pecados dele haviam sido perdoados. E ele sabia que o Senhor não podia mentir, portanto, ele creu e os pecados dele foram perdoados. Tá? Depois disso, no versículo 9 ele relata: comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos os nefitas, portanto implorei a Deus por eles com toda a minha alma. E no 10, então o Senhor falou a Enos: visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar meus mandamentos. Então o Senhor falou que concederia
o desejo de Enos, na condição de que os irmãos dele, né, os nefitas, guardassem os mandamentos. E Enos também, né, no versículo 11, e roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos, os lamanitas. E no 12 ele falou, o Pai Celestial falou com Enos, por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com teus desejos. Tá? E o desejo dele era que fossem preservados esses registros. Tá? No versículo 13 diz, preservasse um registro de meu povo, os nefitas, para que ele pudesse ser revelado aos lamanitas em alguma época futura, para que talvez fossem conduzidos à salvação. Tá? Esse era o desejo de Enos, tá? E o Senhor concedeu a Enos de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua oração. Tá? Então, o que nós aprendemos? O primeiro desejo, né? Enos, né? Ele tinha acreditado nas palavras de seu pai, que era um profeta também, né? De que o Senhor ouve as orações e atende às orações dos justos, né? E concede aos justos de acordo com a sua vontade. Tá? Então Enos tinha a vontade de que o Senhor preservasse os registros, né? Para o futuro, para que os lamanitas, né? Pudessem ler em alguma época futura esses registros. E o Senhor concedeu a ele de acordo com seus desejos. Tá certo? Ele relata de seus esforços, né, para reconduzir os lamanitas de volta com ele. No 20, ele fala o seguinte: e testifico que o povo de Nefe procurou diligentemente reconduzir os lamanitas à verdadeira fé em Deus. Nossos esforços, porém, foram vãos. Seu ódio era implacável e eles eram guiados por sua natureza iníqua, de modo que se tornaram selvagens e ferozes e um povo sanguinário. Tá? Então, os lamanitas formaram então, tribos, né? Tribos selvagens e ferozes, tá? E no 24 ele relata: e presenciei guerras entre os nefitas e lamanitas no curso de meus dias. E no 26 ele relata: e vi que logo deveria descer à sepultura, tendo sido inspirado pelo poder de Deus a pregar e profetizar a este povo e declarar a palavra segundo a verdade que está em Cristo. E declarei-a durante todos os meus dias, e nisso me tenho regozijado mais do que nas coisas do mundo. Então, até eu estava procurando essa escritura aí, né? Enos relatou, tá, no fim de seus dias, né, com muita sabedoria. Por isso eu acho muito importante, né, a gente ouvir os mais idosos, né, os mais sábios, né, sobre suas experiências durante a sua vida, né, quais os conselhos que eles podem nos dar, né. E isso foi um grande conselho de Enos, né, grande conselho de Enos, pregar e profetizar este povo durante todos os seus dias, e nisso me tenho regozijado mais do que nas coisas do mundo. Tá? Então, óbvio, né? Ele precisou estudar, trabalhar, cuidar da família, né? Nas coisas temporais, mas ele declara que ele se regozijou mais, né, em pregar, em declarar a palavra e profetizar, pregar e profetizar, né? Isso gerou mais regozijo do que as coisas do mundo, né? Do que as preocupações do mundo. Tá? Então, como é importante, né, a gente pregar
as pessoas, né? Pregar o Evangelho, ajudar elas a compreender um pouco mais, né? Isso gera mais regozijo do que as coisas do mundo. Ele não falou que ele deixou de lado, né? Seus interesses em ajudar as pessoas com o seu próprio sustento, na sua autossuficiência, né? E na sua própria também, né? Sustentar a sua família, né? Ele não falou que ele não deixou de lado isso. Ele só falou que ele teve mais regozijo em profetizar e pregar a palavra. Então, esse é um grande ensinamento dele. Tá? Então, basicamente, são essas os principais pontos desse capítulo de Enos. Tá? Então, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida? Então, que cada um possa pensar, né, em sua vida particular, né? O que pode aplicar, né, dos ensinamentos de Enos. Uma das coisas, talvez, né, algumas sugestões, né, que nós podemos aplicar em nossa vida: orar fervorosamente ao Senhor, né, dar atenção à resposta, né, que o Senhor tem para nós, né, dar atenção, né. Enos orou o dia inteiro, continuou orando durante a noite, né, entendeu? Então, a nossa oração, talvez, ela precisa ser mais consistente, né? Será que é isso que nós precisamos melhorar? Será que é isso que nós podemos nos fortalecer nesse ponto? E depois que ele recebeu a bênção maior de ter seus pecados perdoados, ele desejou o bem-estar de seus próximos, dos nefitas, dos lamanitas, né? E ele desejou preservar os registros, e os registros nós estamos lendo aqui nesse momento, né? Ponderando, compartilhando seus ensinamentos, né? E o outro ensinamento, né, que pregar o Evangelho para as pessoas gera mais regozijo do que os cuidados do mundo. Se talvez nós podemos melhorar nesse aspecto, em pregar o Evangelho, talvez seja algo que nós podemos nos fortalecer nesse dia. Certo? Então, essas breves ponderações sobre o capítulo de Enos, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Então, aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar atenção à resposta que vai ter a essa oração e aplicá-la em sua vida. Certo? Desejo um dia abençoado para vocês, para cada um de vocês, que todos os seus planos deem certo nesse dia, seja um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã, quinta-feira, 5 para 6 da manhã, aqui na live, na página da Ala Santo Ângelo, certo? Grande abraço, bom dia.